Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe com uma pessoa amiga no Zap, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, literatura, programas culturais. Através do teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue lá também no Insta, @mMonicaCCarneiro. Entre outras bobagens, eu falo sobre livro. E nessa brincadeira de falar sobre livros, hoje eu quero falar de um livro que eu achei bem interessante, bem instigante. Foi uma publicação que eu comprei recentemente e se chama Lugar de Fala. É um livro da filósofa brasileira Djamila Ribeiro. E eu acho que esse termo, lugar de fala, é um termo que já está bem difundido aí nas mídias, nos debates públicos sobre racismo, mas me surpreendeu a publicação porque, apesar de ser uma publicação fininha, cerca de mais ou menos 100 páginas, e vocês veem pelo tamanho mesmo que é um livro pequeno, mas a Djamila propõe nesse livro uma fusão entre duas temáticas, a questão do racismo e a questão do feminismo. E aí ela funde isso na proposta do feminismo preto. E é bem interessante quando ela coloca algumas coisas. Desde já no início da leitura, ela já começa a nos provocar fazendo a citação de uma poetisa, quando essa poetisa ela critica o movimento sufragista, que, para quem não conhece, foi um movimento que desencadeou a luta pelo feminismo. E aí essa poetisa ela critica a questão mesmo do movimento e de quem estava dando fala àquele movimento. E aí eu vou ler só um pedacinho para continuar essa narrativa, tá bom? Esse questionamento. Quando vi mulheres no palco da Convenção pelo Sufrágio da Mulher, no outro dia eu pensei: que tipo de reformistas são vocês? Com asas de ganso em vossas cabeças, como se estivessem indo voar, e vestidas de forma tão ridícula, falando de reforma e dos direitos das mulheres? É melhor vocês mesmos reformarem a si mesmos, em primeiro lugar. Já sou é um velho corpo e em breve vai sair deste mundo em outra e vai dizer quando ela chegar lá: Senhor, eu fiz o meu dever e eu disse toda a verdade, e ela não guardou nada. É engraçado porque quando a Djamila faz um escape, uma puxada nessa fala, a autora na época ela criticou a questão do chapéu de ganso, porque quem estava na frente do movimento sufragista eram mulheres da elite, que não necessariamente seriam mulheres que iriam representar de fato, no sentido da dialógica e do discurso de fala, a classe das sufragistas, das mulheres marginalizadas, das mulheres operárias, das mulheres sofridas. E aí é provocador, né? Porque ela coloca como se aquelas mulheres elas estivessem, na verdade, defendendo o direito delas, querendo homogeneizar o movimento feminista, quando na verdade ele não deve ser tratado assim, porque existem diferenças entre mulheres e isso é muito
muito perceptível na diferença de classes sociais, né? E é muito instigante quando a gente pensa a respeito disso, né? Porque ela coloca que essas mulheres, elas só estavam representando a si mesmas. É engraçado, porque a Djamila, ela coloca algumas considerações em relação à dificuldade social, de distribuição de renda, de acesso a melhoria, a estudo, de acesso a condições culturais e de bens, de uma maneira geral. E ela faz essa distinção na obra, falando essa diferença, que existe uma discrepância entre homens pretos e mulheres brancas. E ela cita a pesquisa dizendo que homens pretos, eles têm uma renda inferior a mulheres brancas. E que mulheres pretas, elas têm ainda uma renda muito inferior aos homens pretos. E é inegável discutir e falar sobre isso. E ela aborda também a questão da violência contra a mulher, que é uma coisa muito séria, não só no Brasil, no mundo, mas que se compararmos mulheres brancas que sofrem violência doméstica e mulheres pretas, o índice das mulheres pretas é bem maior, das mulheres que sofrem essa violência, né? E é interessante porque ela também fala sobre a questão mesmo histórica das mulheres pretas, quando não se acreditava a elas a condição de mulheres. Enquanto no aspecto aqui mesmo do Brasil, enquanto a mulher branca era considerada uma mulher fragilizada, assim azinha, assim a moça, assim a dona, dentro daquele contexto mesmo doméstico, mas era reconhecida como mulher, a mulher preta ela não tinha direito a essa fragilidade, porque elas iam para a lavoura como homens, trabalhar no trabalho pesado, elas trabalhavam nas cozinhas das sinhais, que era um trabalho muito pesado, e ainda eram sexualizadas. Aí eu também estou fazendo um escape, uma puxada em Gilberto Freire, porque ele aborda isso. E de fato é. Não, enquanto se considerava que a mulher branca daquele período colonial era uma mulher frágil, a mulher preta da mesma época não era considerada, porque ela é considerada mão de obra, sim, para a lavoura, mão de obra para dentro de casa, e até mesmo a gente sabe pela questão mesmo do uso sexual da mulher, né, da objetivação, que até hoje é muito comum, né? O termo mulata, ele remete a isso, né? E eu acho que mulata no Brasil, ela só tem uma conotação positiva sim, de louvação, porque não é positiva no carnaval, né? A gente sabe que não é o ideal de estereotipo de beleza feminina, né? É aquela coisa usada realmente no carnaval. E aí ela questiona essa coisa da mulher preta, que a maioria elas estão em serviços mais miseráveis comparadas a mulheres brancas, e que existe uma normalização dentro do serviço doméstico, não desmerecendo, mas assim, ainda hoje a gente escuta muito falar, né? Ah, eu tive uma preta, a empregada de casa como alguém da família, quando na verdade não é uma relação de trabalho. Em alguns casos acontece até a exploração dessa mão de obra, porque a gente sabe que nem sempre existe um bom pagamento, uma assinatura de uma carteira, e o que se acredita à mulher na romantização do lar, no sentido de ser a dona do lar, a rainha do lar, que a literatura e a mídia exaltou sempre no papel da mulher como algo positivo, esse mesmo olhar dessa mulher branca não é a mesma coisa em relação à mulher preta.
Porque se a mulher branca, ela dentro de uma residência, ela é considerada a rainha do lar, e lá ela tem posses, ela é a esposa, ela vai herdar aquela casa, ela consegue bancar uma empregada doméstica. A empregada doméstica, mesmo quando muitas vezes escutamos a fala, o discurso do é alguém da família, ela não é detentora da casa e muito menos do poder econômico, né? E a Djamila, ela continua destrinchando essa questão dos espaços, e aí ela adentra mesmo o que representa, o que significa lugar de fala. E aí ela coloca a dificuldade da inserção do preto nos espaços, né? No sentido de, ela questiona, cadê o âncora preto, né? Cadê a grande modelo preta? Cadê a artista preta? Cadê a médica preta? Cadê a cientista preta? E quando a população preta ela não está abarcada por esses espaços, no sentido de oportunidades, elas não têm esse direito à fala. Porque mesmo que o outro se utilize de falar sobre essa população, não é o preto em si. E ela faz também uma ressalva muito importante, que muitas vezes o próprio preto ele não consegue representar essa fala, porque ele considera muitas vezes que durante a vida dele ele teve muitas oportunidades sempre e que ele nunca foi em nenhum momento da vida sofredor de alguma espécie de racismo ou discriminação por ser preto, por ser mulher, né? E é muito interessante isso, porque acontece, né? A gente sabe que nem todo preto ele vai ter consciência sobre os seus direitos e sobre o seu espaço, o seu lugar de pertença, como também a gente sabe que tem mulheres que não têm e tem pessoas que não têm, que tem essa dificuldade mesmo de entender esse processo, né? É um livro curto, de leitura dinâmica, fácil. A Djamila ela escreve muito, puxando o Skype, muitas referências de leitura. Então, eu só queria sugerir, tá bom? Eu acho que é uma leitura bem interessante. Confesso que passei a sentir mais vontade em ler sobre o feminismo dentro da ótica preta, né? Eu não gosto de alguns histerismos em relação aos movimentos, sabe? Eu sinto que às vezes as pessoas confundem lutas de minorias e de grupos como ódio, como um sentimento de ódio, de raiva, e de que as pessoas elas têm que ser inimigas. E eu não concordo com isso, né? Da mesma forma que eu não concordo com movimentos como o machismo, quando eles tentam anular o papel da mulher, a importância e a relevância da fala da mulher, eu também não gosto de alguns posicionamentos muito radicais mesmo dessa fala feminista que coloca o homem simplesmente como inimigo. E eu costumo dizer, na minha cabeça, sempre que assim, os gêneros são diferentes, os papéis que eu acho que eles exercem na sociedade são diferentes, e eu particularmente não acredito na igualdade de gêneros, porque não são iguais, nós não somos iguais. O homem e a mulher não são iguais na sua concepção, mas eu acho que as oportunidades elas devem ser distribuídas e oportunizadas de maneiras igualitárias, né? Então a mulher ela pode encadear sim, tanto como homem, o seu papel e os seus espaços. Eu não gosto desse histerismo que às vezes eu vejo em algumas pessoas e alguns movimentos com excesso. Tirando isso, eu acho muito pertinente. Daí a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente lê sobre minorias, de uma maneira geral, independente de você fazer parte ou não daquela minoria, eu acho que é relevante. A gente lê até para ter um esclarecimento. Confesso que tem algumas leituras que eu ainda não tenho tanta aquela vontade, porque às vezes eu acho que distam um pouco da minha fé
E aí eu não gosto disso. Mas tirando esse aspecto, eu gosto de mesclar, entender lá do senso algumas minorias. E eu, quer queira, quer não, esse livro se encaixa perfeitamente comigo, porque além de ser preta, sou mulher. Tá bom? Então é só isso. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!